Bom, pessoal, nós vamos falar agora da unidade de aprendizagem 2. Nós vamos começar a trabalhar muito forte essa questão de negociação internacional, de analisar características de outros povos, de outras culturas, para saber como é que você faz uma negociação internacional, como é que você senta numa mesa de negociação, né? Então, na unidade de aprendizagem 1, nós olhamos muito a questão dos blocos econômicos, participação do Brasil no mercado internacional, o que é o fenômeno da globalização, que já não é novo, mas é sempre importante mencioná-lo, né? Quando a gente fala de uma questão aí de área internacional. Falamos também das dificuldades que os próprios blocos têm, dei uma introdução para vocês até da questão de como a formação desses povos e posteriormente a formação desses blocos influencia até na forma como os países negociam. E foi preparado o terreno para nós entrarmos nessa unidade de aprendizagem 2, que é a de negociação internacional, que nós vamos trabalhar na 2 e na 3, porque é um assunto muito extenso, muito interessante, muito importante, né, para a negociação internacional, para a logística internacional também, ter essa visão macro, né, ter essa visão global de como funcionam, né, os negócios globais, e não mais aquela visão interna que nós temos, principalmente quando se abrange a questão da logística nacional. Então agora nós vamos expandir isso, nós vamos olhar para fora. Então, quando você vai para um processo de negociação, mesmo sendo uma negociação com uma pessoa próxima, com uma empresa próxima, ou mesmo você como pessoa física para comprar alguma coisa, você tem que ter uma preparação. Então, quando você vai comprar alguma coisa, quando você tem interesse de comprar algum produto, você se prepara, você analisa preço, você verifica qual é a loja que você quer, o tipo de produto, características do produto, como aquela loja pode te vender, né? Como é que você vai pagar, como é que vai ser a abordagem que você vai ter se for uma compra física numa loja. E isso também vale para o comércio internacional, porque você tem que ter toda uma preparação, você tem que ter todo um estudo de características desses povos para você poder saber como sentar numa mesa de negociação e trabalhar isso de forma muito clara, entendendo como o outro lado pensa, porque é fundamental você entender como outro povo pensa, como outra cultura pensa, como aquele negociador de determinada cultura, de determinado país, representando uma empresa, obviamente, daquele país, ele vai se comportar com você numa mesa de negociação, e como você tem que se comportar também dentro das suas características culturais, sociais, corporativas, para você poder sentar nessa mesa de negociação e trabalhar fortemente com eles, né? É uma experiência muito interessante você lidar com outras culturas. Eu trabalhei a vida inteira com comércio internacional, desde novo. Isso abre muito a nossa cabeça, porque você tem que reaprender a lidar com determinadas pessoas. E por que eu falo reaprender? Porque a gente já sabe lidar com as pessoas no nosso dia a dia profissional, social, mas dentro da nossa cultura, dentro do nosso caldeirão cultural. E quando você vai lidar com povos diferentes, com culturas diferentes, tem toda uma tratativa que você tem que trabalhar, que você tem que aprender, que você tem que analisar, que você tem que estudar para fazer um bom negócio. Você tem dois aspectos importantes aqui. Primeiro, que você está negociando alguma coisa. Seja como vendedor, seja como comprador, existe um objetivo que tem que ser alcançado. Se você é um comprador internacional, você tem que ter um objetivo de boa compra, de saving. Saving negociado é o quanto você economizou. Negociar produto, negociar preços, negociar prazos. Tipo de transporte, que aborda a nossa disciplina aqui. Então você tem que ter toda uma preparação. E para vendas eu entendo até muito mais, porque o comprador ele ainda tem o dinheiro, né? Ele ainda é a pessoa que está de posse do dinheiro. É ele quem vai gastar o dinheiro da empresa. Agora, quando você trabalha no outro lado, na posição de vendas, você tem que convencer esse comprador a gastar o dinheiro da empresa com você, com o seu produto, com a sua empresa, né? Ou com o seu serviço, não importa o que você está vendendo. Então é um trabalho árduo também de você conhecer as características culturais de quem está comprando, no caso quando você é um vendedor. Então percebam como é trabalhoso e como é importante você ter um conhecimento, você ter essa visão de negociador internacional para trabalhar em compras internacionais, em vendas internacionais, para trabalhar no comércio internacional como um todo, para você depois,
como é importante ter uma visão de como é que funciona um processo de importação e exportação, quais os órgãos que regulam isso, os tipos de logística que nós temos, né, os modais logísticos internacionais. Então, tudo isso nós vamos aprender nessa disciplina, e essa base começa aqui. Começou na 1, dando esses conceitos gerais, e agora a gente entrando nessa questão de você conhecer efetivamente como outros povos se comportam, porque tem fatores que são decisivos para o fechamento de um negócio ou para você perder um negócio. Então está até no texto de vocês, eu acho muito interessante essa frase, que o comércio internacional é uma arte que pode ser praticada e aprendida. Sim, ninguém nasce sabendo negociar com outros povos, até porque você cresce dentro de uma cultura própria, nacional e local, que é a tua cultura familiar, a tua base, e aí você tem que expandir isso daí para ser um negociador internacional, para entender como você vai sentar numa mesa de negociação e trabalhar com outros povos, né? Para algumas culturas você vai ter aquilo de a própria negociação ser um fator de extrema importância, ser até uma questão de honra. Então, quando você vai negociar com um indiano, por exemplo, você tem que barganhar o produto. Para o indiano é fundamental que você negocie esse produto, que você barganhe esse produto, porque ele entende que quanto mais você está brigando pelo preço, é porque você tem desejo pelo produto dele, porque você está levando em consideração o produto dele. O árabe também é a mesma coisa, né? Nós vamos estudar os povos árabes. Mas então, olhe quantas coisas você pode ter dentro de uma base cultural, de uma mesa de negociação que você tem que trabalhar. Muitas vezes o cara quer barganhar, você tem que bater na mesa, você tem que brigar pelo preço, por mais que o preço esteja ótimo, por mais que a condição de pagamento esteja ótima, muitas vezes você vai ter que brigar, você vai ter que negociar, você vai ter que bater, porque isso é uma questão de honra para quem está do outro lado da mesa. Então, nem sempre tudo numa mesa de negociação, isso também é importante frisar, será objetivo. Você terá muitos aspectos que são subjetivos também, como você tem numa negociação aqui no seu país, mais importante ainda numa negociação lá fora. Um dos diferenciais, acredito que o primeiro diferencial gritante, e isso por experiência própria, é o próprio idioma. Você não está usando o mesmo idioma que você utiliza no seu país, você está utilizando um idioma diferente, geralmente o idioma de comércio internacional, que é o inglês, praticamente. Então você já está falando num outro idioma com um outro lado que muitas vezes também não utiliza aquele idioma, mas no seu dia a dia, mas utiliza para comércio. Por exemplo, você pode estar falando com italiano, pode estar falando com chinês, pode estar falando com norueguês, com sueco, e você vai chegar num denominador comum de idioma, que é o inglês, para poder negociar. Então você vai analisar várias questões, essa de provavelmente a negociação ser uma questão de honra. Muitas vezes você não pode se portar da forma que você negocia aqui, porque somos povos latinos, temos características próprias, gostamos de gritar, dar tapinha, conversar, dar risada, alguns povos não gostam, né? Então você tem que compreender a cultura desses países justamente antes, durante e depois da negociação. Então, negociação internacional realmente ela é uma arte. Porque você vai ter variáveis dentro dessa mesa de negociação, dentro dessa relação de negociação, que elas podem parecer que não fazem sentido algum para nós, mas podem fazer muito sentido para uma outra pessoa de outro país. Pode ter um peso muito importante, você tem que analisar justamente isso, qual é a etnia, qual é a língua, como é que é a legislação local, como é que é o comportamento social dessa pessoa. É um povo, por exemplo, de uma cultura mais fechada, mais recatada, então ele é de pouca conversa, de muita análise, e aí você não vai poder ficar irritado com isso. Se é um povo que tem extrema facilidade de comunicação, então você vai também trabalhar isso. Então é muito interessante. O papel da negociação internacional ela é muito relevante. O Brasil ele é um país que ainda gatinha nessa questão de... Ele está engatinhando, né, na questão da negociação internacional, porque o nosso comércio hoje exterior representa 0,2% do total de comércio exterior mundial. É pouquíssimo. Então tem muita coisa para ser trabalhada ainda nessa questão de entendermos como nação a importância de você fazer um trabalho bem feito na negociação internacional, também, tanto no poder público quanto no privado, nas empresas. As empresas brasileiras precisam aprender a negociar melhor, elas precisam ter
essa visão de comércio internacional muito mais clara, porque tem todos esses fatores, fator social, fator cultural, fator psicológico, questão da cultura do tempo. Para algumas pessoas, para alguns povos, o tempo é importante na negociação, então ele pode demorar 2 semanas, 3 para negociar, pode demorar 2 meses. Para outros povos, eles exigem uma tratativa mais rápida de negociação. Outros vão entrar com a questão religiosa também influenciando essa visão de negociação. Países árabes, por exemplo, que você tem o Islã muito forte, né, predominando ali na própria política local, então você tem que saber lidar com isso, porque ele pode jogar ou se sentir ofendido se em algum momento você ultrapassar esse limite que ele entende ser ofensivo, por exemplo, para a religião dele, algum comentário, alguma frase, algum comportamento. Então tem que saber trabalhar tudo isso para ser um negociador internacional, tem que saber aonde você está pisando numa mesa de negociação, para que você possa fazer um bom trabalho, né? Para que você possa efetivamente sentar de igual para igual com esse outro player ou diversos players que você tenha no processo de negociação e trabalhar de forma efetiva. A negociação internacional, ela sempre existiu desde que o mundo é mundo, a partir do momento que povos começam a se conhecer e começam a trocar lá atrás no escambo, depois no comércio. Essa troca entre povos, os povos primitivos, depois o período ali antes de Cristo, depois de Cristo, as grandes navegações, a grande rota do comércio da Idade Média, né, que nós tivemos, a rota da seda, depois veio no final da Idade Média, início da Idade Moderna, a rota do ópio, depois veio a Revolução Industrial, e isso aumenta o comércio internacional, aumenta a negociação internacional, e essa negociação ela aumenta em função da própria evolução do transporte também, por isso que está ligado na nossa disciplina de logística internacional, porque a partir do momento que o transporte internacional de mercadorias ele se torna mais moderno, você começa a ter uma troca maior, você começa a ter um contato maior entre povos, e você começa a ter uma negociação em larga escala de produtos e serviços. Então, sim, é uma arte saber negociar realmente. A negociação internacional ela sempre esteve presente, sempre estará presente. Lembrando que eu falei para vocês na unidade 1, nenhum país produz tudo, nenhum país é autossuficiente, ele precisa de outros produtos, de outros serviços oriundos de outros países, e para isso você tem que negociar, para isso você tem que comprar, você tem que fazer um bom negócio. E um país também precisa ou escoar o excedente, que eu falei, do que produz, ou muitas vezes abrir outros mercados. Por exemplo, com o dólar alto, é interessante exportar. E para você exportar, para você abrir outros mercados, o que você precisa? Você precisa saber negociar o seu produto, e aí você está no papel de vendedor. Então o Brasil ele é um exportador, por exemplo, de agronegócio muito forte. Por quê? Porque ele sabe trabalhar, ele sabe negociar no agronegócio, é um mercado grande, grandes empresas estão envolvidas, muitas empresas transnacionais, né, ou multinacionais estão envolvidas, mas para abrir esses mercados, para desbravar esses mercados, ou mesmo para competir com outros países nesses mercados que consomem produtos agrícolas, você tem que ser um bom negociador. Você tem que entender a pegada do mercado, para onde você está vendendo, a cultura local, inclusive a forma como negociam, muitas vezes pode ser muito leal ou muito desleal. É o caso agora do frango, que estão dizendo que o frango tem Covid, a China dizendo, por quê? Porque ela quer uma redução de preços no frango, assim como em alguns casos eles dizem que a carne brasileira está com o mal da vaca louca, porque eles querem efetivamente uma redução de preço, então eles estão negociando, talvez de forma não muito clara, não muito limpa, mas tem que entender toda essa questão cultural desses povos, é o que nós vamos entender nessa unidade na próxima, para você poder sentar numa mesa de negociação de igual para igual e entendendo o que se passa do outro lado e como você se comporta. E também mostrando as suas características culturais, sociais, enfim, para que eles compreendam e se chegue ali num comum acordo entre estilos de negociação de cada povo para que a negociação efetivamente possa andar, né? Se a negociação não andar, você não tem aí todo um comércio internacional.